Eu quero compartilhar da palavra do Senhor contigo nessa noite. Eu estou um pouco agoniado, porque estou sentindo falta do microfone na minha mão, né? Mas eu vou me acostumar. Isso foi um cuidado do irmão Eduardo, para que eu possa ficar mais livre, né? Mas eu quero compartilhar contigo da palavra de Deus, no Salmo de número 23. Quero falar hoje sobre um fardo que muitas vezes nós carregamos, que é o fardo do descontentamento, de ficarmos sempre murmurantes com aquilo que temos, com aquilo que Deus tem nos dado. E este salmo, em um trecho, fala que o Senhor, Ele faz o nosso cálice transbordar, que não há falta para aquele que está em Cristo. E vamos ver isso segundo a palavra de Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia no Salmo 23 e ficar de pé comigo mais esta vez, para a leitura das Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor. Vamos ler todos juntos? Nós lemos na Nova Versão Internacional. Se a sua é diferente, por favor, leia aqui na projeção. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Pai celestial, tua palavra é viva, Senhor, e quando lemos, ó Deus, já, Senhor, ó Deus, somos iluminados pela tua glória, Senhor, através das Escrituras, somos tocados pela tua palavra, mas sabemos, ó Deus, que quanto mais te buscarmos, mais, Senhor, ó Deus, teremos de ti. Então suplicamos ao Senhor nessa hora, Senhor, fala conosco, continua a ministrar sobre a nossa vida. Ensina-nos, Senhor, ó Deus, o caminho que devemos trilhar na tua presença. Tira do nosso coração e da nossa vida aquilo que precisa ser removido. Traz salvação, Senhor, traz libertação, Pai, traz cura, Senhor, ó Deus, em meio à ministração da tua palavra, porque quando tu operas, meu Deus, não há ninguém que possa deter o teu agir, Senhor, impedir o teu agir. Fica à vontade entre nós, Senhor, e ministra sobre nós com tua graça e poder. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, e que o povo do Senhor diga amém. Podem sentar-se. Certamente você já ouviu dizer que a grama do vizinho é mais verde, né? Você olha para a grama do vizinho e fala: por que minha grama não fica tão boa assim? A grama do vizinho é mais verde. Por que o carro do vizinho é melhor? Por que ele, né, às vezes, poxa vida, às vezes nós somos assaltados por um descontentamento. Eu conheci uma irmã em Cristo que eu amava muito, ela já está no Senhor, não vou dizer o nome dela, mas essa irmã tinha essa marca do descontentamento. Ela vivia sempre descontente. Eu falava: irmã, e aí, tudo bem? Não está tudo bem, a situação está difícil. E ela começava a falar dos filhos, porque Rosinha fez isso, e o outro filho, que eu já não lembro o nome, também fez aquilo, e o marido, né, sempre tinha uma reclamação. E passava mais uma semana, eu falava: então, irmã, paz do Senhor, e aí, tudo bem? Não, meu filho, agora a situação está pior, e agora estou com muitos problemas. Passava-se um mês, você podia perguntar, e durante todo o tempo que eu conheci aquela irmã, que era tão querida, ela sempre tinha um descontentamento, a falta de alguma coisa. Nós vivemos numa sociedade que
prega isso para a gente, que você só pode ser feliz se você tiver o carro do ano, se a sua casa for no bairro X. Eu lembro que quando uma coisa que me chamava muita atenção lá na Barra da Tijuca, no Rio e no Recreio, era aqueles outdoors sobre os novos condomínios, e dizendo: venha ser feliz sempre era um nome em inglês, né? Blue Garden, né? Blue Star, nunca era venha ser feliz na Estrela Azul, não tinha isso em português, sempre em inglês, né? Então, como se ao comprar uma casa ali, sua vida fosse mudar e você se tornasse uma pessoa muito mais feliz. E essas coisas vão entrando na nossa cabeça, e às vezes nós olhamos para aquilo que nós temos e achamos que é tão pouco, achamos que não é suficiente, até invejamos. E a palavra do Senhor diz que em Provérbios 14, que inveja é uma podridão em nossos ossos, isso corrói a nossa vida, isso tira a nossa paz, isso torna a sua vida amarga. E aqui neste Salmo 23, Davi, ele diz para o Senhor: eu sei, Senhor, que tu unges a minha cabeça com óleo. E nós vimos o que isso quer dizer, que quer dizer o cuidado do pastor com as ovelhas, para que as moscas não pousem no seu focinho, nem nas suas orelhas, a ponto de colocar suas larvas e causar, tamanho sofrimento àquelas ovelhas, a ponto de elas baterem com a cabeça na rocha até morrer. E quando Davi fala: tu unges a minha cabeça com óleo, ele está dizendo: Senhor, eu sei que tu colocas o óleo do Senhor, o teu óleo sobre a minha cabeça, para impedir que os meus inimigos me atormentem, para impedir, Senhor, ó Deus, que essas coisas pousem na minha cabeça, no meu coração, e me tragam tamanha angústia, a ponto, Senhor, de eu me perder e ferir a mim mesmo. E depois ele segue e diz: fazendo transbordar o meu cálice. O Senhor é aquele que nos abençoa, não é com pouco. Aquilo que Deus tem te dado não é pouco. Nosso Deus não é um Deus limitado, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas, trilhões de estrelas foi criado pelo Senhor, pela ordem da sua voz: haja luz, aleluia, e houve luz. Haja separação de águas, e o firmamento, e houve separação. Vem os luminares para separar dia e noite pelo poder da sua palavra. O Senhor criou você um ser fantástico. Enquanto você está ouvindo essa pregação, o Senhor está falando contigo, teu organismo está fazendo milhões de reações bioquímicas para manter o funcionamento pleno. Até o piscar dos teus olhos está lubrificando a tua retina, sem você pensar nisso. Isso é criação de Deus, é poder de Deus. Então o Senhor, Ele não é um Deus limitado, Ele é um Deus da abundância. Ele é um Senhor poderoso, glorioso. Não abundância segundo este mundo, que coloca as riquezas como sendo um alvo para a sua vida, como se isso pudesse tapar o buraco que tem dentro de cada um dos seres humanos. Só Jesus pode completar, pode, na verdade, ocupar este vazio do teu coração. Se você tiver todos os tesouros deste mundo e não tiver Jesus, você não tem nada. A vida passa como um sopro. A vida passa como um sopro. Nós passamos há pouco por uma grave pandemia, estamos já mudando a classificação de pandemia para endemia, mas nós vimos que isso não faz distinção entre rico e pobre. A morte vem para ricos e pobres. Eu, ao chegar aqui na cidade de Macaé, achei muito interessante a rua do primeiro cemitério da cidade, ou do segundo. O primeiro acho que foi Santana, o segundo foi da Rua da Igualdade. A Rua da Igualdade por quê? Porque ali tem um cemitério, não tem essa questão de branco, negro, homem, mulher, jovem, idoso, rico, pobre.
Um dia todos nós voltaremos ao pó, mas se você tem Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, a tua vida não se limita aqui. A riqueza e a abundância para você aqui, mas também é um plano eterno do Senhor para você. Essa é a grande esperança do nosso coração, e é uma esperança que não decepciona. Então o nosso Deus é um Deus de abundância. Mas se você precisa de um antídoto para descontentamento, esse salmo oferece um antídoto. Se você precisa de uma proteção contra a inveja, de invejar o outro, este salmo, ele te dá isso. Porque às vezes você acha que você é o menor, que você é o mais feio, que você é o mais improvável, que você não consegue, que você é sempre preterido, mas se você entregar a tua vida ao Senhor e confiar nele, Ele fará o que tem que ser feito. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, em vez de lamentar por aquilo que você não tem, regozije-se, alegre-se no cálice transbordante que você possui em Cristo Jesus. Agora, se você não tem comunhão com Deus, se você na verdade está se enchendo, se empanturrando das coisas que este mundo vai te oferecer, e o diabo, ele ofereceu para Jesus todos os impérios deste mundo, ele vai te oferecer a mesma coisa. O diabo ofereceu para Jesus poder, ele vai te oferecer. O diabo ofereceu para Jesus também saciar a sua necessidade imediata. Olha, transforma essas pedras em pães. Ele vai te oferecer também algo que sacie tuas necessidades imediatas, tua fome de prazer. Ele vai te oferecer isso. Mas o que Jesus fez? Jesus respondeu com a palavra. E ele disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, somente a Deus eu prestarei culto. Satanás, o Senhor diz: não tentarás o Senhor o teu Deus. Jesus nos mostra que o caminho da alegria, da abundância, não está em aceitar aquilo que o sistema deste mundo oferece para nós. O caminho da alegria verdadeira, da vida abundante, está em você decidir sempre pela vontade de Deus, porque essa vontade, a vontade de Deus, ela é boa. Diga: boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é assim, irmãos: boa, perfeita e agradável. E o salmista diz: o meu cálice transborda. O que é um cálice que transborda? É um cálice cheio, que não tem espaço, absolutamente cheio, a ponto de transbordar. É o vinho que vai enchendo aquele cálice, né, e transborda. Não consegue ficar contido ali naquele cálice, porque na verdade tem vinho demais, tem abundância. A graça do Senhor é sobre nós, e ela é abundante. A tua vida, a tua taça não é suficiente para aquilo que Deus tem a te dar. O Senhor quer te abençoar, e te abençoar profundamente, e Ele já tem feito isso. Então, de acordo com Davi nesse texto, nosso coração não é grande o suficiente para receber as bênçãos que Deus quer nos dar. Vai transbordar. Você já transbordou? Sabe o que é transbordar? É o Senhor te dar uma bênção tão grande que você não consegue conter dentro de você. Você tem que contar para alguém. Você transborda e conta, e diz: o Senhor, Ele operou em minha vida, Ele é fantástico. Essa semana Israel fez 24 anos, e vocês já conhecem a história de Israel, o que o Senhor fez. Mas sabe o que aconteceu naquele dia em que o resultado médico veio e disse que aquele tumor ou isquemia ou câncer que havia no cérebro do Israel havia diminuído a ponto de desaparecer nos próximos dias? O nosso cálice transbordou. Eu lembro que eu peguei a médica, que era assim, tipo a Júlia. Eu peguei a médica e levantei ela, eu falei: foi Jesus. Isso é cálice transbordante. Eu vivia sozinho, e eu orava: Senhor, me dá uma namorada.
Jesus mandou a mais bonita. Meu cálice transbordou, irmãos. Que bênção, a mulher da minha vida, que está comigo há 28 anos. O Senhor tem bênção para você? Tem. É o nosso cálice, não cabe as bênçãos de Deus que Ele quer nos dar. Quando o Senhor abençoa, Ele despeja com vontade, Ele abençoa com profundidade. Pare de murmurar, pare de murmurar. Um servo do Senhor, de sobrenome Meia, ele diz assim: olha, qualquer que seja a bênção em seu copo, ele certamente transbordará. Com ele o bezerro é sempre bezerro cevado, o manto é sempre o melhor manto, a alegria é indizível, a paz é além do entendimento, não há relutância na benevolência de Deus. Ele não mede a sua bondade como um farmacêutico, conta as suas gotas e mede as suas gramas, vagarosamente, precisamente, gota a gota. O modo de Deus é sempre caracterizado por numerosa e transbordante generosidade. Diga glória a Deus. Aleluia. A última coisa com que devemos nos preocupar é não ter o suficiente, não ter graça suficiente, não ter esperança suficiente, não ter paz suficiente. Não vai faltar, porque o nosso Deus faz o nosso cálice transbordar. Nosso copo transborda das bênçãos de Deus, transborda das bênçãos de Deus. Eu nunca tinha dado tanto valor a respirar, até que eu vi uma reportagem onde uma jovem de 18 anos vivia presa a um balão de oxigênio, porque ela tinha uma fibrose pulmonar, e que ela não podia ir no portão sem o balão de oxigênio, ela não podia ir no shopping, ela levava uma mochila com um cilindro de oxigênio na mochila, para poder ir no shopping. Ela não podia andar muito, porque ela se cansava muito. E eu falei: meu Deus, Tu és o meu respirar, eu consigo respirar, Senhor, meu cálice transborda a graça de poder respirar. Damos valor quando não temos, valorizamos quando perdemos, mas que o nosso copo tem transbordado, tem. Olha uma pergunta para você: se você concentrar sua visão nos itens que você tem reduzidos, que você tem em falta, isso vai te levar ao descontentamento, à inveja. Mas você já pensou o que aconteceria se você concentrasse os teus olhos naquilo que o Senhor tem te dado de forma abundante, graciosa, poderosa, grandiosa? Você seria uma pessoa melhor, feliz. Você seria uma pessoa agradecida a Deus, em vez de ser murmurante. Você compartilharia do que você tem, em vez de você ser mesquinho. Você abriria o coração diante do Senhor em gratidão todos os dias, em vez de fazer do tempo que você tem de oração só petições, petições, petições e pouquíssimo louvor. Se nossos olhos forem maus, diz a palavra de Deus, todo o nosso corpo estará em trevas, mas se eles forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa noite. Se nós não temos essa consciência de que o Senhor tem feito o nosso cálice transbordar, nós vamos ser cobiçosos. É aquele que diz: não, poxa, eu tenho um casamento, mas aquela mulher é melhor, ou aquele homem é melhor. Olha para fora da aliança, mesmo com o cálice transbordando. Como que isso deve ser para o coração de Deus? O Senhor te dá um emprego e você fica olhando para o outro e diz: mas fulano ganha mais, fulano tem um emprego melhor, eu não estou contente, Senhor. O Senhor te dá uma casa
isso é uma riqueza, porque nós temos milhões de pessoas no mundo que vivem desabrigados, não têm casa, estão em centros de abrigo para imigrantes de guerras, vivem nas ruas, são moradores de rua, e você tem um teto, e aí de repente o chuveiro não está funcionando, e está chegando um friozinho, né, irmãos? Aí o chuveiro está queimado, e aí você começa a, puxa, o chuveiro, que minha ducha Lorenzetti não durou nada. Quem já não esquentou uma canequinha lá no fogo, hein? E pegou aquele balde para temperar a água. Um banhozinho de caneca, hein? Vai louvando a Deus, tem caneca, tem fogo, né? Tem gás, vai adorando o Senhor. Mas o murmurante não entende isso, ele começa a reclamar e falar: meu cálice está vazio, meu cálice está vazio, o Senhor está derramando, mas nada chega. Aí o teu coração se enche de ingratidão. Então vamos ver algumas bênçãos do Senhor. O que a Bíblia diz? O Senhor fala da sua graça, graça abundante. Romanos 5, 20 e 21, você pode acompanhar aqui na projeção. Diz assim: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A graça transbordou. Todos nós somos pecadores, todos nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor, Ele trouxe um favor sobre nós, e esse favor é um favor transbordante, é a sua graça. A graça de Deus, ela é abundante. O que quer dizer abundância, irmãos? Para e pensa. Abundância quer dizer grande quantidade, excesso, é uma porção sacudida, transbordante, recalcada da graça de Deus. Eu vou ousar dizer que aquilo que o Senhor nos dá é uma porção extravagante, ou o amor de Deus não é extravagante, a ponto de mandar Jesus por você, por mim. A graça de Deus não é extravagante. Você acha que você pecou quantas vezes até hoje? Vamos reduzir isso. Ontem, hoje, quantos pensamentos, pré-julgamentos, negligências, E nós estamos aqui na casa de Deus. Antes de Jesus vir e sacrificar sua vida por nós, nenhum de nós poderia estar aqui nessa noite, nem eu, nem você. Depois de nós imolarmos diversos animais e aspergirmos o sangue, como era feito no Antigo Testamento, apontando para a gravidade do pecado. Deixa eu abrir um parênteses. Por que o Senhor estabeleceu os sacrifícios de animais? Para mostrar que o pecado traz morte, e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Era o Pai apontando para o sacrifício completo que seria do Filho, do Cordeiro de Deus. Então, antes de Jesus, nós teríamos que imolar diversos animais, ninguém poderia passar daquela porta, nem sequer chegar perto, ficar do lado de fora. O sacerdote entrava uma vez por ano, amarrado pela cintura, porque se houvesse pecados não confessados, se houvesse pecados não ainda cobertos por aquele sangue, a glória de Deus, a santidade de Deus, incompatível com o pecado, fulminava o sacerdote. Imagina isso. Eu ia morrer rápido, Jesus, e entrar no santuário, se tivesse pecado. Hugo está com pecado, não confessou seu pecado, quem ia morrer? O sacerdote. Aí as pessoas viam: poxa, o sacerdote está demorando muito, é possível que tenha tido pecados não confessados. Quando puxavam, era o corpo do
sacerdote. E hoje nós estamos aqui. Será que você não percebe que isso é uma graça extravagante de Deus? Porque Ele continua o mesmo Deus santo, Ele continua o mesmo Deus poderoso. E por que essa glória de Deus não nos fulmina hoje? Porque nós estamos debaixo da graça poderosa, intensa de Deus, um favor que nos cobre. E hoje, através de Cristo, eu e você podemos nos aproximar do altar do Senhor, apresentar a nossa vida e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo, eu sou teu. Aleluia. Então, quando nós olhamos para a graça é uma graça abundante. Será que um peixe poderia ter dúvida se faltaria água? Será que passa? Vamos imaginar que o peixe tivesse algum tipo de capacidade de imaginar isso. Será que o peixe no oceano acha, vai acabar a água? Não, porque é abundante. Será que a ave do céu, ela acha, será que vai acabar o céu? Não, porque ela voa e não tem limite, ela pode circundar a terra se quiser, é abundância. Assim também aquele que está em Cristo não precisa ter medo que a graça de Deus vai faltar para você, porque ela é abundante. Abundante. Eu sei que há vezes que nós erramos tão gravemente com Deus, que ficamos com esse temor: acho que Deus não vai me perdoar. Certa vez, Pedro também negou Jesus 3 vezes, e ele ficou com isso dentro dele. Mas quando Jesus voltou para se reconciliar com ele, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Jesus estava renovando a aliança dele com Pedro, fazendo com que Pedro entendesse que a sua graça era tamanha a ponto de perdoar o seu discípulo tão próximo que havia negado ele 3 vezes. E quantas vezes você já negou o Senhor com tuas atitudes? Quantas vezes nós já negamos o Senhor? Mas podemos confiar nessa graça? Podemos. Aí você pode dizer assim: pastor, então se eu quiser pecar, eu posso pecar quantas vezes quiser? Aí eu vou te responder com a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 6 de Romanos: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Glória a Deus. Nós não devemos nos largar no pecado, não podemos. Mas e se nós cairmos? O Senhor é gracioso a ponto de perdoar você? Ele é fiel, Ele é gracioso. A graça de Deus é abundante. Talvez você tenha medo de que seus erros sejam grandes demais para Deus. O Senhor perdoa o mais vil pecador. Confia na graça de Deus. Vamos olhar um pouco para o apóstolo Paulo. Antes de ser cristão, apóstolo Paulo perseguia os cristãos. Você já parou para imaginar que Paulo entrou em algumas igrejas onde tinham órfãos, dos quais ele tinha participado do martírio de seus pais? Você já parou para pensar nisso? Como que um homem lida com isso? Como que um homem se mantém firme no Senhor e convive com essa dor na sua consciência? Olhando para a graça de Deus, olhando para a graça do Senhor. E sabe qual é a resposta dessa pergunta? O próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo e diz assim: contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Você é pecador? Sim. Fizemos coisas que são detestáveis a Deus? Sim. Precisamos continuar fazendo? Não.
podemos continuar vivendo numa vida de pecado? Não, mas se você cair, o Senhor tem graça suficiente para te perdoar. Talvez você esteja chegando aqui cheio de culpa, mas o Senhor diz: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Deus não é avarento em sua graça, Ele é maravilhoso. Seu copo vai transbordar sempre da graça de Deus, enquanto você buscá-lo, enquanto você estiver na sua presença. Ele é um Deus perdoador, amém, irmãos? Ele é um Deus perdoador. Às vezes seu copo pode estar baixo de dinheiro. Eu não tenho o suficiente. Ou você não tem influência suficiente, ou poder suficiente, mas o teu cálice transborda de misericórdia de Deus, da graça de Deus. E até com aqueles poucos pães e poucos peixes, o Senhor, Ele alimentou milhares. Então aquilo que está em tuas mãos, o Senhor, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar. Você pode até não ter passado em primeiro lugar no vestibular, mas o Senhor vai separar uma vaga lá na universidade para você. Você pode não ser o empresário do ano e vir na capa da revista Veja, mas o Senhor vai suprir as tuas necessidades. E a coisa mais importante não é você ser um destaque hoje, é você poder entrar no reino de Deus, no reino dos céus. É você ouvir do Senhor quando Jesus voltar: vem bendito de meu Pai, vem bendita de meu Pai, e entra no reino que está preparado para você. Então aquele que tem a graça de Deus sobre a sua vida é rico, seu cálice transbordou, não há escassez em Deus. Isaías, falando sobre essa graça, ele diz lá no capítulo 55, 7: grandioso é em perdoar o nosso Deus. Então nosso cálice transborda de graça. Vamos ver outra coisa aqui na palavra de Deus: esperança. Será que o Senhor tem esperança para nós? Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vocês entendem que o nosso Deus é um Deus que nos faz transbordar. Para de viver essa vida tacanha, só falando de escassez, de falta. Olha quanto o Senhor tem te dado, olha o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande, misericordioso. A esperança, quando você tem esperança do céu, o seu mundo é transformado. Você crê que você vai para o céu? Crê ou não crê, irmãos? Você crê que você é salvo em Cristo Jesus? Se você ainda não crê, essa noite, abre o teu coração e diz: Senhor, eu creio, eu quero entregar minha vida a Ti, ser Tu o Senhor na minha vida. Mas se você está em Cristo, creia nisso, creia nisso. A esperança do céu faz o nosso mundo mudar, nossa vida mudar, nossa alegria mudar. É como a luz que entra num poço profundo. Imagina alguém que está numa mina profunda, numa profunda escuridão, e de repente essa pessoa é tirada da mina, seus olhos ficam ofuscados da luz, da glória de Deus. É assim também com a nossa vida. Às vezes nós estamos sem esperança, sem perspectiva de futuro. O cenário ao nosso redor está péssimo, é uma enfermidade, os negócios não vão bem, porque, irmãos, a única segurança que temos é em Deus. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que pessoas poderosas hoje já não existem mais. Nós vamos ver que, como eu falei no início, a morte, ela não faz distinção entre ricos ou pobres. Então, quando nós olhamos para aquilo que nos falta, é como se nós estivéssemos angustiados numa escuridão,
mas quando os nossos olhos se abrem diante de Deus, Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és o meu provedor, Tu és o Deus que me sara, e mesmo, Senhor, se eu voltar ao pó, Senhor, eu vou viver contigo eternamente. O meu casamento, Senhor, não está bom, mas o Senhor é aquele que transforma casamentos. Aliás, eu quero te lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi onde, irmãos? Um casamento. Prova agora da escola bíblica, em que cidade? Não, você não pode. Em Caná da Galileia. E por que Jesus fez o milagre? Porque ele foi convidado para a festa, foi convidado para o casamento. Você quer que a tua esperança seja renovada num casamento abençoado? Te convida Jesus. Ah, pastor, eu sou viúva, eu sou solteira, eu posso ser feliz demais, porque a alegria não está limitada a você estar casado. A abundância, na verdade, solteiro tem a ver com a palavra inteiro. Então você pode ser inteiramente feliz mesmo sendo solteiro. Mas se você tem falta de um companheiro, de uma companheira, pede a Deus e espera por Ele. Não vai fazendo a bobagem de tomar a frente de Deus, porque casamento é uma coisa séria, relacionamento com outra pessoa é uma coisa séria, e ele só é abençoado dentro do casamento. Fora do casamento não tem a bênção de Deus. Igreja, nós temos que falar a verdade, a Bíblia fala sobre isso. A gente tem aprendido isso em Cantares. Eu te convido para domingo próximo para a escola bíblica. Mas a esperança que o Senhor nos dá é aquela que ilumina a nossa vida. Ela causa mudança em nós, ela causa mudança no nosso dia. E não só isso, não é uma coisa só do sentimento, é na realidade, porque as promessas de Deus, elas são realidade, elas se cumprem em nossa vida. Então, quando nós temos esperança por cima do cenário da doença, o Senhor, Ele faz brilhar os raios de cura, a luz da cura, por cima, né, do luto daquele que perdeu um ente querido. O Senhor faz brilhar a esperança que na volta de Cristo nós veremos os nossos amados novamente no Senhor. Eu verei minha mãe, eu creio nisso, eu creio. Irmã Margarete verá o Torquato. Irmã Margarete, nós veremos nossos amados no Senhor. Essa é a esperança. Diante da morte, o Senhor, Ele acende a luz da ressurreição, a esperança da ressurreição. O que Jesus disse para as irmãs de Lázaro, quando ele chegou e Lázaro estava sepultado? Aquele que crê em mim, ainda que morra, dá glória a Deus, toda glória a Ti, Senhor, nós cremos em Ti. Para o confuso, Ele oferece a luz da palavra de Deus. O que Ele diz? A minha palavra é luz para os teus pés, é lâmpada para o teu caminho. Então você não precisa viver em confusão. O Senhor, Ele fala contigo através das Escrituras. Ele dá esperança, há esperança para todo aquele que está em Cristo Jesus e crê nele. Amém, querido? E se você nasceu mais magro ou mais forte, negro, branco, se você tem diploma, um currículo bom ou não tem, o que importa se eles, na verdade, não vão fazer diferença na eternidade? Eu quero que os nossos jovens estudem, sejam excelentes. Mas se alguém entre nós não tem a graduação, mas tem Jesus, você já tem tudo. Você pode fazer a graduação, mas a diferença que faz na sua vida não é a graduação, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a abundância do nosso Deus. Aleluia. Sabe o que importa mesmo? Olha para aqui, para o que o salmista diz: Tu me honras
ungindo a minha cabeça com óleo. Mas antes ele diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu. Sabe o que importa? É se você está à mesa com Deus. Se você está à mesa de Deus, é isso que importa. Você pode ser gordinho ou você pode ser fitness. Você pode ser uma pessoa descolada, ou você pode ser uma pessoa mais introvertida. O que importa, o que faz diferença? Você está na mesa de Deus, você está nesse banquete. Sabe qual é o caminho para esse banquete? Jesus Cristo. Crer nele, crer no Senhor, se submeter a Ele. Se você estiver à mesa com Deus, é isso que importa, porque Ele vai estar enchendo o seu copo, o seu cálice, até ele transbordar. Sabe o que quer dizer isso no mundo antigo? Quando um homem recebia um viajante em sua casa, um visitante, enquanto ele estivesse enchendo o copo com vinho, era um sinônimo, era um símbolo de que ele estava gostando da visita, que ele era bem-vindo, que ele era muito bem-vindo, que esse anfitrião queria que essa pessoa ficasse em sua casa, permanecesse em sua casa. Ou quem no passado já não botou uma vassoura invertida atrás da porta, dizendo: Senhor, tira essa visita da minha casa? Não falou Senhor, porque isso não é coisa de crente, isso é coisa de superstição da velha natureza. Aquela tia resmungona, chata, que chegava na sua casa e bota a vassoura de cabeça para baixo para ver se ela vai. Lá em casa tinha isso, de vez em quando a vassoura estava invertida. Eu já sabia, mamãe não gosta dessa pessoa. Então, o contrário, a palavra de Deus diz que quando o anfitrião queria que essa pessoa ficasse, ele ia enchendo o cálice. Deus quer que você fique na presença dele. O Senhor tem planos para você. Ele te convida: fica, filha, fica, filho, permanece em mim, eu tenho mais para você. Eu quero compartilhar contigo do meu amor, da minha graça, dos meus planos para a tua vida. Fica no banquete. Não troca o banquete do Senhor por nada. O que poderia se comparar em graça, em plenitude, em ganho com esse banquete? Nada. Enquanto nosso copo está diante de Deus, ele está enchendo. Você é bem-vindo na casa de Deus, você é bem-vindo na presença de Deus. Ele está fazendo nessa noite teu cálice transbordar da sua paz, da sua alegria, da sua esperança. Aleluia. O Senhor, Ele faz o nosso cálice transbordar. Diante disso, irmão, será que o nosso coração não pode também transbordar em gratidão a Deus e dizer: Senhor, obrigado por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor está fazendo? Eu li um livro que trazia uma lenda, eu quero compartilhar com você e já estou finalizando. A lenda é a seguinte: que um pai vivia com seu filho no pé de uma montanha, próximo de uma represa, e o pai saía para trabalhar todos os dias e trazia um carrinho de mão cheio de barro e falava: filho, enche esses sacos e coloca aí em frente, e empilha esses sacos. Todos os dias o pai ia trabalhar na montanha atrás da sua casa e retornava com um carrinho cheio de terra e falava: põe em sacos, filho, e empilha esses sacos, empilha aqui em frente da casa. E aquele jovem obedecia, mas ficava: meu Deus, não entendo isso, porque meu pai fica mandando eu botar terra, acho que meu pai não me ama, acho que meu pai não me quer bem. Meus colegas saem para brincar, vão caçar aí na floresta, vão brincar, e eu tenho que ficar aqui enchendo esses sacos. E quando ele avistava o seu pai, ele pensava: poxa, eu não posso
nem me divertir. No lugar de diversão, o que eu ganho é terra. E o pai sorria para ele, colocava o braço, né, sobre os seus ombros e dizia para ele: filho, confie em mim, eu estou fazendo o que é melhor para você. Mas para o menino era difícil entender isso, e o menino estava já revoltado com aquilo, né, angustiado com aquilo, mas ele continuou obedecendo o pai, enchendo aqueles sacos, empilhando, e o pai chegava e falava: olha, coloque o mais alto que você puder, a gente está com pouco tempo, estamos ficando sem tempo, vai empilhando esses sacos aí, filho. E certa vez ele viu o céu escuro, preparando uma tempestade, e o pai voltou para casa, e caiu uma chuva forte, uma tempestade, e que encheu a represa arrebentou, e aí as águas vieram contra a casa, mas havia ali um dique construído por aquele menino, obedecendo seu pai, e eles tiveram tempo ainda de fugir, entrar pela mata, e pegaram um túnel, saíram do outro lado, e o pai falou: olha, graças a Deus, nós conseguimos, e agora a gente pode construir novamente nossa cabana aqui, e nós vamos continuar vivos. Eles correram para o outro lado da montanha, e o pai disse: aqui nós estaremos seguros. Somente naquele momento o filho compreendeu que o pai havia, na verdade, trabalhado todos aqueles dias cavando uma saída, caso a represa viesse a arrebentar, para salvar a vida daquele filho. Em vez de dar ao filho o que ele queria, o pai deu o que ele precisava. Deus faz assim comigo e contigo. Ele sabe o que está fazendo. Ele não nos dá o que queremos, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Ele nos dá uma passagem para fugir das águas. Ele nos dá o escape no dia da tormenta. Nosso Deus é um Pai perfeito que cuida de nós. Amém? Então nessa noite eu te convido a você abrir teu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor faz o meu cálice transbordar. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, Senhor, mas eu também tenho muita gratidão no meu coração por tudo que Tu és, o meu Deus, o meu Salvador, o meu sustentador, o meu provedor, aquele que faz o meu cálice transbordar. Essa palavra ela vem para curar o nosso coração. Essa palavra ela vem para nos tirar de uma vida de descontentamento. Sabe o que a palavra de Deus diz? A piedade com contentamento, isso é, a vida com Deus, viver para a glória de Deus com contentamento, é fonte de grande lucro. Piedade com contentamento é fonte de grande lucro. Continua o texto: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos e dando glórias a Deus. Louve o Senhor, porque Ele tem te dado o suficiente. Aliás, mais do que o suficiente, porque o cálice transborda. Qual é a certeza que podemos guardar no nosso coração? O meu Deus cuida de mim. E assim como o salmista, nós podemos confiar no Senhor e dizer: Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Te convido a ficar de pé comigo. Vamos louvar o Senhor. Porque eu sempre canto esse hino, mas esse hino fala sobre provisão, sobre suprimento, sobre que podemos confiar no Senhor. Vamos declarar isso a Deus. Eu
Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Tu és o Deus que provê, Senhor. Nós confiamos em Ti, que fazes o nosso cálice transbordar. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Diga ao Senhor: Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. aleluia. Pai querido, bendito seja o Teu nome, o Deus que provê, o Deus que cuida de nós. Nós nos levantamos nessa noite, Senhor, confiantes em Ti, esperançosos em Ti, crendo que o Senhor é o Deus da nossa vida e de nossa salvação, e que Tu preparas diante de nós um banquete diante mesmo, Senhor, dos nossos inimigos. Nós cremos que Tu és aquele, como bom pastor, que unge a nossa cabeça com óleo e nos livra, Senhor, ó Deus, de toda sorte de males. E nós cremos que Tu és aquele que faz o nosso cálice transbordar, transbordar, Senhor, transbordar, ó Deus. Tu és um Deus de abundância, a Tua graça é abundante, o Teu amor, Senhor, é indizível, o Teu cuidado conosco, Senhor, é perene, Senhor. A Tua provisão, Senhor, é dia após dia, constante sobre nossa vida. A Tua paz, Senhor, é abundante, mesmo, Senhor, mesmo se passarmos por guerras, por tribulações, nós poderemos, Senhor, ter paz no coração, porque a Tua paz faz o nosso cálice transbordar.
Por vezes, Senhor, sentimos falta, Senhor, de coisas, temos nossas necessidades e devemos sim, Senhor, apresentá-las a Ti, mas livra o nosso coração da murmuração, livra, Senhor, a nossa vida da inveja, livra, Senhor, que o nosso coração nessa noite seja curado, seja sarado, e que nossos olhos, Senhor, ó Deus, sejam iluminados pela Tua palavra, e que nós possamos contemplar, Senhor, ó Deus, como o Senhor tem feito nosso cálice transbordar. Obrigado, Senhor, pelos muitos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, porque nós somos pecadores, Senhor, e às vezes obstinados em fazer aquilo que sabemos que é contrário à Tua vontade, mas quando nos arrependemos, Senhor, e nos dobramos diante de Ti, nós podemos crer que vem sobre nós o Teu perdão e a Tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado pela minha esposa. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela esposa do Teu servo, Senhor, ó Deus, pelo marido da Tua filha que aqui está. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelos nossos filhos e filhas. Obrigado pelos nossos pais, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teto que nos abriga. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelo trabalho que o Senhor nos dá. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque tantas vezes ficamos, Senhor, ó Deus, enfermos, ó Deus, pensando até, Senhor, que seria o fim, mas em todas elas o Senhor nos livrou, aleluia, e nos deu vida, e vida em abundância. Temos recebido tanto de Ti, Senhor. Eu quero Te dar a oportunidade nessa hora, em meio a esta oração, para você agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelos teus filhos, agradeça pelo teu casamento, agradeça, até mesmo por esse ente querido que já partiu para o Senhor, o tempo que ele ficou contigo. Agradeça a Deus pela sua palavra, que é lâmpada para os teus pés. Louva o Senhor, erga a tua voz e diga: obrigado, Senhor, obrigado pela tua provisão, aleluia. Igreja, aproveita esse momento, abre teu coração e tua boca e louva a Deus, e diz: Senhor, obrigado, porque, Senhor, ó Deus, Tu me deste vida. Obrigado, Senhor, porque eu posso descansar e confiar em Ti. Obrigado, meu Deus, pela Tua provisão. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você não tenha entendido o que eu te propus nessa hora. Eu vou abrir os meus olhos e vou falar contigo. Eu quero te dar uma oportunidade para você agradecer a Deus por tudo que o Senhor é e por tudo que Ele tem te dado. Você pode fazer isso. Você pode abrir a tua boca e dizer: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor fez isso na minha vida. Eu te louvo, Senhor, pelo Teu cuidado com a minha casa. Eu te louvo, ó Deus, pelo Teu Espírito que habita em mim. Eu te louvo, Senhor, pela salvação, meu Deus. Eu te louvo, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Oh Deus de maravilha, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é aquele que cura, Senhor, para Deus, o Teu povo. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és aquele que nos guarda com as Tuas fortes mãos. Eu te louvo, Senhor, pelas muitas vezes que o Senhor nos livrou, Senhor, ó Deus, dos nossos inimigos. Eu te louvo, Senhor, pela libertação que o Senhor operou em minha vida, em minha casa, em minha família. Aleluia. Eu te louvo, ó Deus, porque os meus filhos estão na Tua casa, Senhor. Oh Deus de maravilha, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, porque o Senhor os salvou, os libertou e os trouxe aqui nesta noite, para juntos, Senhor, ouvirmos a Tua voz. Oh Deus, eu te louvo, porque de um modo maravilhoso Tu tens, Senhor, ó Deus, derramado sobre nós da Tua graça e da Tua provisão, do Teu cuidado e da Tua proteção, e nós Te bendizemos por isso. Oh Pai Celestial, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu falaste ao meu coração. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que reclamei e murmurei.
Às vezes, Senhor, ó Deus, que olhei para fora do meu cálice transbordante, perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que olhamos para fora do nosso cálice transbordante, desejando, Senhor, aquilo que o Senhor não nos deu, desejando aquilo, Senhor, que é do outro. Perdoa-nos, ó Deus. A partir de hoje, nós, Senhor, ó Deus, olharemos para o nosso cálice, para a nossa vida, para o nosso coração, para as nossas mãos, e te louvaremos, te bendiremos e te agradeceremos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Agora, Senhor, se temos terminado este culto, eu te peço, Pai, leva-nos debaixo da tua guarda e de tua proteção. Abençoa, Senhor, ó Deus, estes queridos que nos visitam nesta noite, que eles possam sair daqui diferente de como eles entraram, Senhor, cheios da tua graça, cheios das tuas bênçãos, Senhor, e da tua paz, e que a tua palavra esteja no coração deles e de todos que aqui estão. Abençoa, Senhor, ó Deus, esta semana que começamos aqui na tua casa. Eu quero te louvar em especial nesta noite, Senhor, pessoalmente, meu Deus, pela vida, Senhor, ó Deus, desta família que tanto amo e que estava já com saudades dele, Senhor, que é o Léo, a Cleusa, Leonardo, Aline, Sofia, Tatiane. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque eles estão aqui nesta noite. Que a aliança que o Senhor fez entre nós seja, Senhor, renovada na força do teu poder, Senhor. Deus querido, abençoa, Senhor, ó Deus, estes dias desta semana. Abençoa-nos, ó Deus. Continua fazendo o nosso cálice transbordar, e que nós possamos desfrutar da vida abundante que o Senhor conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Te pedimos isso em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Estenda as suas mãos para cá. Tem um sorteio. Traz aqui, por favor, a cesta. Os irmãos da igreja têm doado o que trazem no seu coração que podem dar, para que nós façamos as ações entre irmãos, para conseguirmos recursos para a construção da igreja. Então, dessa vez, essa cesta de produtos de beleza, que vai fazer bem aí a todos, aquele que ganhar. Número 27. Quem? Elaine. Então, glória a Deus. A irmã Elaine ganhou. Então, a gente pode levar para a irmã Elaine. Glória a Deus. Isso mesmo. Deixa eu te abençoar com a bênção final. Nas suas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor Jesus resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e continue fazendo o teu cálice transbordar, e que te enche o teu coração de paz. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Diga que o Senhor continue te abençoando ricamente. Boa semana na presença do Senhor. Teu cálice transborde sempre, meu irmão. Em nome de